Estamos aqui com o militante do MST do Estado de Goiás, da Coordenação Nacional do Movimento, que vai falar sobre o acampamento nacional que aconteceu em Brasília, os resultados dessa manifestação e como é que ele está vendo aí essa mobilização nacional que o MST e os amigos do movimento, a CPT e todos que apoiam a causa da reforma agrária está promovendo no Brasil todo pela internet. E a gente está aqui conversando com ele no assentamento Olga Benário, aqui no estado de Goiás, no município de Ipameri. Você pode dizer para a gente aí como é que você viu essa ação em Brasília e como é que você está vendo esse momento tão importante na sociedade brasileira e que dois projetos se aparecem aí para a sociedade brasileira se manifestar. Ou o que a bancada ruralista quer empurrar a goela abaixo da sociedade, ou um projeto de transformação pelo desenvolvimento sustentável, de inclusão social, que significa terra para todos e um novo modelo de desenvolvimento para a agricultura. Como é que você está vendo isso aí? Olha, nós tivemos ali na semana do dia 10, 11 de agosto, a nossa Jornada Nacional de Mobilização, que culminou com o acampamento nacional do MST em Brasília. No dia 11 de agosto, a ocupação do Ministério da Fazenda, com a pauta de cobrança do governo federal dos compromissos assumidos desde a Marcha Nacional de 2005, onde o governo se comprometeu a baixar uma portaria alterando os índices de produtividade da terra para efeito de desapropriação, pautas de crédito, enfim, uma série de coisas que já vinha sido prometida pelo governo há muito tempo e não havia sido cumprida. Na verdade, o desfecho da negociação foi novamente os compromissos assumidos pelo governo, reassumidos, digamos assim, e a pauta mais central de discussão da sociedade é essa questão dos índices de produtividade, que para nós saímos dali com uma enorme conquista, que foi o compromisso do governo anunciado em público pelo ministro do Ministério da Fazenda, o Guilherme Cássio, que naqueles dias então o governo estaria assinando a portaria que alteraria os índices de produtividade. Ocorre que todas as vezes em que a classe trabalhadora de qualquer setor, enfim, qualquer categoria de trabalhadores obtém conquista, os defensores da posse, os defensores do acúmulo de riqueza, os defensores da exploração, eles botam sua cara de fora, E dessa vez não foi diferente. Então a bancada ruralista, com a visão extremamente atrasada, defensor do latifúndio, do monocultivo, da aplicação de agrotóxicos, do desmatamento, enfim, da destruição ambiental, sai em defesa desse projeto contra os trabalhadores. E o instrumento que está sendo utilizado dessa vez é a tal da CPI do MST. Mas é a CPI dos pobres, uma CPI do povo trabalhador, uma CPI dos camponeses desse Brasil, que quem bota a comida na mesa. Para você ter uma ideia, 75% do que se come no Brasil hoje é produzido na agricultura familiar pelos camponeses. Então, em contrapartida, o agronegócio está aí para destruir o meio ambiente brasileiro e exportar o que é produzido, a soja que é produzida aqui no Brasil, vai para alimentar as vacas dos europeus, dos americanos, dos canadenses, enfim. E financiado com recurso público. Na verdade, só para você ter uma ideia, a entidade patronal, que é presidida pela senadora Cátia Abreu, que é a porta-voz da CPI, pediu numa rolagem de dívida e financiamento da próxima safra ao governo federal 70 bilhões de reais. Então isso é algo inimaginável. Enquanto a reforma agrária e a agricultura familiar vive aí com as migalhas, a agricultura patronal, que destrói tudo que eu já disse, né, tem um pedido de 70 bilhões de reais e com toda certeza o governo vai liberar. Mas é interessante lembrar que o caso da CPI não é um caso isolado. Toda vez que a classe trabalhadora, já disse, mas gostaria de reafirmar, obtém avanços,
A direita vem, essa direita atrasada, conservadora vem. O caso mais recente é o caso do curso de Direito da Universidade Federal lá em Goiás Velho, onde trabalhadores, filhos de assentados e assentadas estão estudando para formar, para se qualificar nesse embate com a classe dominante. Então a direita se utilizou do instrumento judiciário para barrar o curso, e o curso está suspenso. Então é uma batalha judicial. A questão é essa. Então, independente da situação, os três organismos do governo, ou seja, o Estado brasileiro, o Judiciário, o Executivo ou o Legislativo, agem em defesa dos interesses dessa classe dominante. E um dos instrumentos utilizados é a imprensa, os grandes veículos de comunicação, enfim. Mas o que está interessante nesse momento são duas questões que precisam ser levadas em conta. Primeiro, um governo apático, né, através do chefiado pelo presidente Lula, que não tem força para enfrentar, por mais que em alguns casos tenha vontade política, não tem força para enfrentar a direita pelas varianças que foram feitas aí na Constituição do governo. E por outro lado, a reação da sociedade. Então isso que é o diferencial dessa vez na questão da CPI, que cerca de, só assinando o manifesto em defesa da democracia no Brasil, em defesa do MST, já ultrapassa 3.000 pessoas, entidades, enfim, que está atuando em defesa da reforma agrária, em defesa da agricultura familiar, em defesa da produção de alimento de qualidade e em quantidade, enfim, em defesa do movimento sem terra, em defesa dos pobres desse país. Isso é o diferencial dessa vez, e acredito que a direita não contava com isso nesse momento, e a sociedade está se mobilizando em defesa da causa dos pobres nesse momento que nós estamos atravessando no Brasil.